E olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo certo, né? Resolvido? Estamos aqui sobrevivendo a mais esse apocalipse viral. Eu, professor Luciano Misael, ou Misael, e hoje vamos para mais uma aula de biologia e dessa vez uma aula de genética, né? Vamos falar sobre herança quantitativa. Vamos entender ali um pouco sobre herança quantitativa. Vê que não é nenhum bicho de sete cabeças, que é muito fácil, apesar do nome e das grandes possibilidades de contas aí a serem feitas, mas é muito fácil, é muito simples o conceito, tá bom? Então vamos lá. Antes de dar continuidade, não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, de compartilhar com aqueles que também necessitam, como você, e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Mas vamos lá, deixa de enrolação, deixa de lero-lero, de blá blá blá, e vamos para a nossa aula. Falando de interação ah, de herança quantitativa, né? A herança quantitativa, ela pertence ao grupo aí de características que está dentro, né, das interações gênicas. O que são as interações gênicas? É quando algum tipo, né, alguma característica, ela é controlada por dois ou mais pares aí de genes independentes entre si, né? Genes que não estão ligados, aí não tem, ah, não estão no mesmo cromossomo necessariamente, beleza? Então, assim, interação gênica é isso. E hoje a gente vai falar de uma dessas interações gênicas, que é a herança quantitativa, também chamada de poligênica, né? De ter muitas características. Então, vamos entender algumas coisas, alguns fatores. Onde que eu enxergo, onde que eu observo isso? A cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, o tipo, né? A cor dos nossos cabelos, a altura de plantas, animais, a quantidade de gordura, né? Se é mais gordo ou menos gordo, né? Um organismo. São características que são controladas aí por genes, né, quantitativos. E o que é esse gene quantitativo? Né? Como é uma interação gênica, eu posso ter mais de dois pares, né, de alelos que vão dar alguma característica. Na verdade, esses alelos, né, no caso o alelo dominante, ele vai ter o que a gente chama de efeito aditivo. Que é isso? É quando, o que é um efeito? O que é um alelo aditivo? É quando, por exemplo, quanto mais eu tenho dominante, né, quanto mais alelos dominantes eu tenho, eu vou ter mais alelos aditivos. Que é isso? Eu vou estar aumentando a expressão fenotípica daquela característica. Bem tranquilo, só para entender. Eu posso olhar aqui a questão dos olhos, né, dos nossos olhos. Existe uma tabelinha com 16 tipos de olhos, cores de olhos. E eu tenho o olho mais recessivo de todos, né, que é o olho azul, esse azul muito claro. E eu tenho o olho mais dominante de todos, que é o olho castanho escuro, quase preto aqui. Ah, então repara que entre esses dois extremos eu tenho uma outra quantidade, uma outra variedade de pigmentações, né? Desde as mais claras até a mais escura. O que acontece? É a pigmentação, é a quantidade de alelos aditivos. Então, por exemplo, esse olho escuro aqui, ele tem todos os seus alelos aditivos acionados. Consequentemente, a expressão para pigmentação, para melanina, que vai ser maior do que esse olho extremamente azul aqui, né, extremamente claro, que não vai ter nenhum alelo aditivo, por isso que ele é o olho mais recessivo que tem, e aí, consequentemente, ele não vai ter cor, né? E aí ele vai adquirir esse tingimento azulado, beleza? E tudo isso aqui, ele obedece uma regra, né, matemática que a gente pode observar no que a gente chama de curva de Gauss. Tá aqui, ó, a curva de Gauss. Para a gente entender essa curva de Gauss, vou dar um outro exemplo para vocês. Então, vamos imaginar não, porque é isso, né? Que a cor da pele ela é determinada por dois pares de alelos. Então,
por exemplo, aqui, ó, o alelo azul A e o alelo B, né? Dois pares. Então, uma pessoa ela vai ter esses dois pares e são eles que vão determinar a cor da pele dela, ok? Vamos pegar os dois extremos, a pessoa negra e a pessoa branca, né? A pessoa branca é a pessoa que, se nós olharmos aqui, né, os alelos, vai ser a pessoa que vai ter todos os seus alelos recessivos, enquanto a pessoa negra, né, de coloração mais escura aí, ela vai ter todo os seus alelos dominantes ativados, por isso uma maior pigmentação da pele, tá bom? Então, esses são os dois casos extremos que a gente enxerga. Então, se eu olhar aqui na curva de Gauss, eu ver aqui, ó, um organismo de coloração branca, um organismo de coloração negra, tá? Devido à quantidade aí de alelos aditivos. Se eu cruzar essas duas pessoas, 100% delas, né, serão aí heterozigotas, é o que a gente chama de mulato médio, e esse mulato médio é o que aparece, né, numa frequência maior, uma frequência de 6 organismos aí dentro da população. Mas, se eu pegar esses mulatos médios aqui e cruzá-los entre si, né, azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, bezinho, bezão, bezinho, eu vou chegar nesse resultado. Pessoa branca, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro, na proporção 1, 4, 6, 4, 1, né? E é o que a gente enxerga aqui nessa curvatura, né? Essa variação fenotípica aqui. Mas por que, né, que eu vou ter essas características sendo observadas? Por conta dos alelos aditivos, né, por conta desses alelos dominantes. Então, vamos tomar como exemplo, que a gente já comentou, uma pessoa branca, ela tem 0 alelos dominantes, beleza? Por isso, todos os seus alelos serão azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ela vai adquirir a coloração branca. Agora, se a pessoa tiver pelo menos, né, se esse organismo tiver pelo menos um alelo dominante, então ter um alelo dominante, não importa se é o azão ou se é o bezão, se eu tiver um alelo dominante, ela já não é mais branca, ela vai ser o que a gente chama de mulato claro. Agora, se a pessoa tiver dois alelos dominantes, não importa quais, né? Se vai ser o azão, azão, o bezão, bezão, ou um azão e um bezão, ela vai ser o que a gente chama de mulato médio, e é o que aparece em maior proporção, né? 6 aqui, comparado aos outros, continuando aumentando. Então, aqui 2 alelos dominantes. Se eu tiver 3 alelos dominantes, por exemplo, o azão, azão, bezão, ou o azão, bezão, bezão, essa pessoa, né, esse organismo vai ser o que a gente considera mulato escuro, né? Que vai aparecer na proporção de 4 em 16. Opa. Agora, se eu tiver todos os meus 4 alelos dominantes, azão, bezão, azão, azão, bezão, bezão, ela vai ser a pessoa negra. Então, repara que quanto mais alelo dominante eu tenho, maior a minha expressão gênica fenotípica daquela característica, né? Nesse caso, eu posso ter até 4 alelos totalmente dominantes, né? Que condicionarão a, a pele de coloração negra, tá? Vamos pegar alguns outros exemplos aqui. Então, olha só, se eu quiser analisar e descobrir inicialmente, sem fazer muita conta, quantos fenótipos, né, esses organismos podem gerar, existe uma fórmula para se calcular isso, né? Como que eu faço? Essa fórmula, né, de número de fenótipos, ela é aqui, ó, 2n mais 1, onde n é o número de pares de genes envolvidos. Como assim? Quantos alelos aqui eu tenho envolvido? 4, beleza? São pares, dois pares de alelos, no total 4. Então, se eu jogar aqui na forma, né, o número de
pares de alelos, eu tenho dois pares. 2 vezes 2 é 4, né? 2 vezes 2 são 4, com mais 1, 5. Então, existem 5 fenótipos possíveis dentro desse tipo de cruzamento. É isso que acontece? Vamos ver aqui, ó, branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro, negro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fenótipos diferentes. Como que eu sei disso? 2n mais 1. Agora, se eu quiser encontrar a frequência dos fenótipos extremos, existem algumas possibilidades de eu chegar nisso, inclusive através dessa formulazinha aqui, né? Que a frequência de fenótipos extremos ela é 1 dividido por 4 elevado a n, né? Onde n a gente já falou que é o número de pares de genes envolvidos. Vamos pegar um exemplo aqui e a gente vai ver que bem interessante essa situação. Vamos lá, suponha que do cruzamento entre plantas heterozigotas, o que são plantas heterozigotas? Com alelos de tamanhos diferentes, por exemplo, azão, azinho, né? Desse cruzamento de plantas heterozigotas nasceram 1.024 descendentes. Ponto. Com o passar do tempo, esses descendentes, essas plantas começaram a crescer, começaram a se desenvolver e chegaram à sua altura máxima, né? A sua fase adulta. Quando foi analisar, foi percebido que uma planta apresentava 2 metros e uma planta apresentava 4 metros. As outras plantas, todos os outros restantes aí envolvidos vão ter tamanhos intermediários entre 2 e 4. Tranquilo? Tranquilo. Então eu quero saber, por exemplo, quantos pares, quantos alelos estão envolvidos, né? Quantos N's eu tenho dentro dessa situação? É fácil a gente chegar e entender. Eu tenho dois extremos aqui, né? Eu tenho 2 metros e 4 metros, beleza? Vamos usar 2 metros aqui. Então, o meu extremo, 2 metros, ele aparece aí com a frequência de uma planta em 1024. Sim ou não? A frequência de fenótipos extremos é 1 em 24. Então, olha só, a minha frequência, né, é 1 em 24. Só que a minha fórmula é essa frequência, né, igual a 1 dividido por 4 elevado a n, né, que é o número de pares de genes. Eu não sei quantos pares de genes tem dentro dessa característica, a gente vai descobrir. Se eu igualar aqui essa situação, entender, né, como que eu vou fazer isso, eu vou fazer da seguinte maneira. 1024, se eu jogar em base 2, corresponde a 2 elevado a quanto? 1024 seria 2 elevado a décima. Da mesma maneira que 4 elevado a n, né? Se eu fatorar aqui esse 4, eu vou ver que é 2 elevado a 2. 2 vezes 2 é 4, né? Então, 2 elevado a 2n é igual a 2 elevado a 10. Beleza? Quando tem uma conta, uma exponenciação feita com a mesma base, o que eu faço, né? De certa forma, eu vou usar os valores aqui de cima. Eu corto esse aqui e corto esse aqui. Vai ficar aqui 2n é igual a 10. 2n sendo igual a 10, 2n está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e eu vou ver que meu n, né, o meu número de pares de genes dentro dessa característica corresponde a 5. O que é isso? Eu tenho 5 pares de alelos. Eu falei gene ali anteriormente, mas é de alelo. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, planta de 2 metros, ela vai ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho. Eu tenho 5 pares aqui? Tenho. No total, tenho 10 alelos. Eu tenho 5 pares. Tranquilo? Só para a gente, né, fazer uma continha bem simples aqui, bem rápida, aproveitando essa situação. Dentro dessa característica, quantos fenótipos possíveis eu posso encontrar? Como que eu faço? 2 elevado a n mais 1. Qual que é o meu n? Número de pares é 5.
2 vezes 5, normalmente dá 10. Mais 1, 11. Então, dentro dessa situação, existem 11 fenótipos possíveis, ok? A mesma coisa eu vou tomar com base 4 metros, que é a minha altura máxima, né? Meu extremo máximo. Se o meu extremo mínimo ele é todo recessivo, o meu extremo máximo ele vai ser totalmente dominante, né? São os seus 5 pares de gêmeos dominantes, beleza? Beleza. Agora eu quero saber assim, ó, é possível determinar o quanto cada alelo aditivo desse corresponde, o quanto que ele acrescenta em altura na planta? Sim, dá para a gente fazer. Vamos entender primeiro que a diferença entre a altura máxima e a altura mínima, concorda comigo que é de 2 metros? Né? A diferença entre 2, que é o mínimo, e 4, que é o máximo, são 2 metros. Concorda que toda planta ela vai ter pelo menos, né, o mínimo que ela vai poder ter é 2 metros. E o máximo que ela vai poder ter será 4 metros. Sim? Eu sabendo disso, né, que essa minha diferença era 2 metros, e eu também sei que eu tenho 5 pares de alelos, né, e esses meus 5 pares, vou voltar aqui, não, tá aqui, ó. E esses meus 5 pares, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Zinho, né, eles têm efeito aditivo. O que é isso? Cada letra dominante acrescenta um valor que vai chegar aos meus 4 metros. Então, como que eu faço para descobrir quanto que vale cada uma dessas letrinhas? É simples. Eu vou pegar esses meus 2 metros e eu vou dividir pela quantidade de alelos que eu tenho dentro dessa expressão. Nesse caso, 10 metros, né? 2 dividido por 10 dá 0,2 metros, ou o que a gente chama também de 20 centímetros. Então, olha só, cada alelo aditivo corresponde, nessa situação, 20 centímetros a mais. Então, se essa planta tiver apenas um alelo dominante, quantos metros ela vai ter? Como que eu faço para chegar nesse cálculo? É simples. Primeiro, ela tem um mínimo, que é 2. Como ela tem um alelo dominante, é 2 mais esse um alelo dominante. O quanto que vale esse um alelo dominante? 0,2. Então, essa planta vai ter 2,2 metros. E se ela tiver 3 alelos dominantes? Não importa qual, né? Mas se ela tiver 3 alelos dominantes, o mínimo que ela tem é 2. E aí eu vou fazer 3, né, que são o número de alelos dominantes que ela tem, 3 vezes quanto que vale cada um, que é 0,2. 3, 2 vezes 3, normalmente dá 6, né? 0,6. Essa planta com 3 alelos dominantes, ela vai ter 2 metros e 6 centímetros, né? 60 centímetros, na verdade. Beleza? Ou 2,6 metros aí. Então é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, deixe suas dúvidas aí nos comentários. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima, um forte abraço e fui! Até mais! Tchau, tchau! Hasta a vista!